Este é o trabalho 1 da disciplina de Redes de Computadores da Universidade Unifesp, ministrada pelo professor Dr. Bruno Kimura, feito pelas alunas Dayana e Isadora. Meu nome é Dayana e eu vou responder algumas perguntas feitas no trabalho 1. A primeira é sobre a implementação da rede, no qual é pedido que, utilizando o emulador Core, defina e implemente uma topologia de rede que possa representar essa visão macro da internet. Para isso, fizemos uma rede doméstica representada por esse retângulo rosa, com 3 PCs clientes, esse oval verde, que representa o núcleo da internet, uma parte do núcleo da internet, esse retângulo azul, representando a rede institucional, com um servidor e 2 PC e 2 provedores de internet, um para a rede doméstica e outro para a rede institucional. Eu vou iniciar a sessão. Rodou certinho. Agora a segunda pergunta. Sobre os gargalos. Considerando a topologia de rede que você implementou, explique onde estão os possíveis gargalos na comunicação fim a fim entre os sistemas finais da rede residencial, cliente, e os sistemas da rede institucional, servidores. Bom, os possíveis gargalos normalmente têm maior probabilidade de ocorrer nos provedores de internet, que no caso é aqui e aqui. Eu vou mostrar fazer um iPerf sem definir nenhum gargalo. Aqui iPerf -S para inicializar o servidor. Pronto. Agora vou pegar um PC. iPerf -C, o número do servidor. Aqui ele tá na escala de gigabits por segundo, tá? 1.57. Isso sem definir os gargalos. Agora, se eu definir, por exemplo, aqui como 100 mega, aqui eu vou rodar de novo e agora ele vai mostrar a escala de até 100 megabits por segundo. Ele mostra aqui que ele está conectado. E como esperado, ele mostra aqui, ó, até 100. Então ele ficou no 95.6 megabits por segundo. Significa que ele transferiu 117 megabytes na velocidade de 95.6 megabits por segundo. Agora eu vou fazer um teste, vou colocar isso aqui. Esse aqui como 500 megabits. E vou rodar de novo. Aqui é só para mostrar que ele sempre vai respeitar o gargalo menor. Então, se tem 100 e 500, ele vai respeitar o de 100 e, né, vou continuar com a taxa, com a velocidade de abaixo de 100. Então aqui, como esperado, ele continuou a mesma coisa.
Agora, se eu mudasse esse daqui para 50, ele agora vai respeitar o menor e vai ser os 50 megabits por segundo. Então aqui, como esperado, ele baixou para 47.8. Então, os possíveis gargalos são aqui nos provedores de internet, sempre respeitando o de menor capacidade. Então, a próxima questão. Considerando a sua topologia, configure um elástico de gargalo considerando capacidades assimétricas, ou seja, uma taxa x para upstream e uma taxa y para downstream. Tipicamente, x é menor que o y, isso porque o downstream normalmente é maior. Então eu vou colocar aqui, vou colocar 100 mega para downstream e 10 mega para upstream. Vou configurar aqui já também. Vou deixar 500 mega. E aqui 100. Novamente ele vai respeitar o de menor, então o download ele vai fazer uma velocidade máxima de 100 megabits por segundo e o upload de 10 megabits por segundo. Vou iniciar de novo. iPerf -S. Agora esse daqui, iPerf -C 10.0.9.10 e agora eu vou colocar o -R porque eu quero ver tanto o caminho de download como de upload. E aqui vai mostrar aqui no servidor, conectou. Então ele mostrou aqui, ó, de upload foi de 9.56 megabits por segundo a velocidade, ele transferiu 14.6 megabytes. E agora o de download foi 97.8 megabits por segundo. Então foi o que a gente esperava mesmo, respeitando os gargalos que foi colocado aqui para upstream e downstream. Agora a próxima questão. Uma vez configurado o enlace de gargalo, realize testes com a ferramenta iPerf e explique o impacto do gargalo na vazão fim a fim sobre os seguintes cenários. A. Um cliente fazendo download do conteúdo de um servidor remoto, que foi, na verdade, que eu acabei de mostrar. E então estresse a rede com 2 clientes simultâneos em download. E fazer a mesma coisa para upload. Vou inicializar novamente o servidor. Vou chamar 2PC. Vou deixar tudo aberto para visualizar melhor. Então eu vou chamar primeiro esse
e depois esse daqui. Mostrou que os dois conectaram, o ponto 20 e o ponto 21 conectaram no servidor. E aqui mostra. O primeiro a executar, como não tinha mais nenhum na fila, ele executou o upload em 7.92 na velocidade de megabits por segundo. Agora, o segundo, como já tinha um sendo executado, ele fez em 3.01 megabits por segundo. Agora, o segundo, a mesma coisa. O download do primeiro, ele foi um pouco mais rápido, porque ele começou a executar antes. E o segundo, como já estava estressada a rede, ele diminuiu um pouco a velocidade. Mas os dois respeitando o gargalo, que foi de 100 megabits por segundo para download e 10 megabits por segundo para upload. Agora a próxima questão sobre atrasos. Considerando a sua topologia de rede, explique quais são as possíveis fontes de atraso no caminho fim a fim dos sistemas finais clientes na rede residencial aos servidores na rede institucional. Utilizando a ferramenta Ping, explique os atrasos observados e como eles são determinados. Bom, os 4 tipos de atrasos contribuem para o aumento de tempo, sendo eles o atraso de processamento, que é o tempo para examinar o pacote, o atraso de fila, que é o tempo de espera para ser transmitido, o atraso de transmissão, que é o tempo para transmitir todos os bits do pacote, e o atraso de propagação. Sendo assim, todos eles contribuem um pouco para o atraso. Mas aí agora utilizando a ferramenta Ping, coloco aqui. Aí Ping e o endereço. Aqui a gente consegue ver uma vazão de 0.2 mais ou menos milissegundos, então é um atraso bem pouco. Só que agora se a gente colocar aqui um delay, colocar de 5.000, aí ele vai dar 10 milissegundos de atraso lá naquele tempo do ping que a gente estava vendo. Aplicar. E aqui dá pra ver, ó. Eu comecei a ordenar o delay, então ele acrescentou 10 milissegundos, porque 5 de ida e 5 de volta. E aqui é onde a gente consegue ver os atrasos. Agora a próxima pergunta. Altere o MTU do pacote na ferramenta Ping e verifique o impacto na latência. Para fins de testes mais amplos, mostre as latências observadas no intervalo de 100 bytes a 1500 bytes. Tente identificar a relação de bytes e latência. Explique as possíveis fontes de atraso que impactam na latência. Explique por que ocorrem erros com ping sobre pacotes grandes. Tá. Executar aqui o comando para alterar o MTU. Ping -s. Colocar primeiro 100 bytes. Antes ele estava executando com 64 bytes. Vamos ver e colocar 10. ...108 bytes. E aqui o tempo de latência. Vamos aumentar um pouquinho. Se colocar 1000, ele ainda roda. Não conseguiu ver muita diferença no tempo, era para eu ter aumentado um pouco mais. Mas é porque não teve nenhum impacto muito grande.
Se colocar 1500, aí ele tá dizendo que a mensagem é muito longa. Significa que a fila não tá suportando esse tamanho de pacote. Então tá vendo perda e ele não tá conseguindo executar com 1500 bytes. Ele deve aguentar um pouco menos de 1500. Ou como tem 8 bytes, ele vai pra 1508 e acho que 1508 ele não suporta. Olá, eu sou a Isadora e continuando a execução dos testes sobre atraso, agora eu vou para a questão 3.3. A intenção dessa questão é mostrar o impacto causado na rede quando se realiza download ou upload. Para a execução desse teste, eu já startei o servidor, ele já está esperando alguma requisição. E aí eu vou abrir dois terminais do PC Cliente 2. E um terminal eu vou enviar o comando iperf -c cliente e o número do servidor é 10.0.9.10. Vou colocar um intervalo de 30. Bom, esse comando que eu acabei de digitar, ele vai iniciar o carregamento dos dados. E nesse outro terminal aqui que eu abri, eu vou executar o comando ping e o número do servidor, que é 10.0.9.10. Então esse comando aqui vai enviar os dados e esse aqui ele vai fazer a leitura do tempo de latência do trajeto dos dados de ponta a ponta. Bom, agora eu vou executar. Nesse teste, é possível perceber que no momento em que está sendo feita a transferência dos dados, há um estresse na rede. E tem um valor significativo no tempo da latência. E quando o envio aqui termina, esse tempo tem uma boa redução. Então aqui antes, quando estava sendo enviado os dados, ele estava em torno de 40 milissegundos. E aqui quando terminou o download, ele já foi para 0.5. Um dos motivos para isso acontecer é que uma das fontes de atraso é do enfileiramento dos dados, do tempo de permanência dos pacotes na fila para poder ser enviado os dados. Já um outro possível motivo do atraso também é o processamento nodal, que seria o tempo de encaminhar e processar o pacote. Bom, resolvendo agora o exercício 3.4, a ideia dele é usar o comando traceRoute, que também possibilita analisar tempos de atraso. Assim como no exercício anterior, eu vou abrir o terminal do PC Cliente 2. E para realizar o teste desse exercício é primeiro sem carga na rede. Então, o comando é trace e a IP do servidor. Executando esse comando, tem-se um tempo de latência de aproximadamente 0,05 milissegundos. Então é um tempo bem pequeno. Já no exercício 3.5, o teste ele já requer um estresse na rede. No momento em que é feito o download ou upload na rede. Então o primeiro passo vai ser enviar esse comando iperf-c, o IP do servidor e o intervalo de 30 que eu defini, e vai fazer o carregamento dos dados. E nesse outro terminal eu vou executar
o comando do trace route. Então aqui eu vou enviar o iPerf e aqui o trace route. Então, ó, aqui é possível ver um estresse na rede. E se eu enviar de novo, já dá para ver uma boa diferença, ó. Quando estava em execução o comando do iPerf, em que é feita a requisição de download por meio da rede, a taxa de latência foi de aproximadamente 27 milissegundos. E já no momento em que esse download foi terminado, o valor ele caiu significativamente. E com isso, os possíveis motivos para ocorrer isso são do enfileiramento e do processamento nodal já explicado anteriormente. Agora no exercício 4 entra em questão o assunto de perdas. No exercício 4.1 é pedido para fazer o teste utilizando o iPerf com transmissão UDP, configurando a taxa de perda maior que 1%. E analisar essa perda tanto do cliente quanto do servidor. Para isso, eu vou iniciar o teste configurando essa taxa maior que 1%. Eu vou aqui no provedor da internet e vou configurar a perda para 40%, tanto de upstream, tanto downstream quanto upstream. Configurada a taxa da perda, eu vou startar o servidor com esse comando iperf-s-r-u. Bom, eu vou fazer um teste agora em que eu vou fazer a requisição do download por um cliente apenas. Então eu vou utilizar esse comando do iperf-c, o IP do servidor, -r-u. Bom, executando esse comando de envio de pacote, que foi do tamanho de 1470 bytes, a taxa dele foi em torno de 614 kbits por segundo. Então, na ordem de kbits, sendo que a taxa de transferência da rede é da ordem de megabits. Bom, agora eu vou realizar o mesmo teste, só que com dois computadores fazendo a requisição de download ao mesmo tempo. Então eu vou startar o cliente 3 e o cliente 2. Bom, realizando o teste com dois clientes, vemos também que a taxa de transmissão é em kbits por segundo dos dois. Então é possível perceber que essa taxa de perda programada de 40% afetou na taxa de transferência dos pacotes, em que já tem o tempo de latência analisado nas questões anteriores pelo enfileiramento dos dados, tendo agora também, além disso, a perda programada de 40% impactando nessa taxa de transmissão dos dados. Bom, agora no exercício 4.2, ele serve para mostrar a diferença que existe de fato na existência da perda. Então, executando esse mesmo teste, porém com a taxa de perda igual a 0%, eu vou aqui e configuro para 0% tanto de downstream quanto upstream. Realizando o mesmo teste nessa questão, só que com taxa de perda igual a 0%, terminando a execução do comando, é possível perceber que a taxa de transferência dos pacotes, nesse caso, foi de uma grandeza maior do que a anterior, que era kbits, né? Essa é de
megabits, que foi a mesma grandeza da rede, só que, porém, as perdas ainda existem, em que um dos possíveis motivos é com relação à fila do buffer do roteador está cheia, e descartando assim os pacotes que se encontram nessa fila, encontra cheia. Bom, após serem feitas as questões propostas no trabalho, agora eu vou falar um pouco sobre a divisão feita nele. Ao longo da sua execução, todos os processos foram feitos tanto por mim, Isadora, quanto pela Dayana, em que resolvemos as questões juntas, para que nós duas tivéssemos um entendimento do que se pedia no trabalho. Fazendo uma autoavaliação sobre o que nós achamos do trabalho, de início nós tivemos um pouco de dificuldade quanto ao relacionar os conhecimentos das aulas para resolver o que se pedia, o que é normal de começo, e também em analisar os casos que poderiam ocorrer na vida real, em questão de perdas e atrasos, e conseguir simular isso no core, mas que ao longo do trabalho essa dificuldade foi superada. E esse foi o nosso trabalho 1 da disciplina de redes, e muito obrigada!